Está começando. Um programa que consola, esclarece e educa. Está no ar. O que é o Espiritismo? Olá, sejam todos bem-vindos ao canal do Grupo Divulgar Doutrina Espírita. Eu sou Andréa dos Anjos e esse é o programa O que é o Espiritismo? Programa que se propõe a esclarecer, a educar, onde juntos estudamos e aprendemos mais sobre a doutrina, sempre trazendo para a nossa roda de conversa temas às luzes das bases do Espiritismo. E você que nos acompanha sabe que a gente está visitando todos os roteiros do ERG, que é o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. E nesse segundo semestre de 2024, iniciamos o tomo 2, e já estamos no módulo 11, que trata da Lei de Liberdade, e hoje vai ser o roteiro 4, que trata da Lei de Causa e Efeito. Que a gente fala muito dela aqui, e hoje a gente vai esclarecer o que de fato é essa lei. E roda boa, vocês já sabem, que é com todos os amiguinhos presentes. Então vamos lá. Seja bem-vindo, meu querido amigo Antônio Reinaldo. Opa, que bom estarmos aqui mais uma vez para conversar sobre essa doutrina consoladora e um alô para os nossos internautas, que isso traga mais alguns conhecimentos e esclarecimento a todos eles. Isabela Martins. Olá, queridos amigos, é um prazer estar aqui hoje novamente para falarmos sobre doutrina espírita, que eu acho que é o assunto que a gente mais gosta de conversar. E Raimundo Souza. Para mim é o assunto do momento, né? Essa falar de doutrina espírita. Então, eu estou bem à vontade aqui para a gente poder levar esse papo, conversar e agradecendo aos nossos irmãos internautas que estão sempre nos auxiliando, buscando compreender conosco os ensinamentos dessa doutrina consoladora. E você que está nos assistindo, que não está inscrito no canal, se inscreva, marque o sininho, para toda vez que tiver vídeo novo, você ser avisado. E dá aquele seu like para poder o YouTube perceber a importância do nosso conteúdo e estar sempre divulgando, nos auxiliando nessa oportunidade de estar levando esse conteúdo a mais corações. Vamos ouvir um momento de reflexão e já que a gente volta. Ouça agora, momento de reflexão. Mensagem número 22 do livro Jesus no Lar, mensagem ditada pelo Espírito Nélio Lúcio a Francisco Cândido Xavier. Título da mensagem: O Talismã Divino. Entabularam os familiares interessantes palestras acerca das faculdades sublimes de que o mestre dava testemunho amplo, curando loucos e cegos, quando Salomé, a zelosa genitora de João e Tiago, indagou sem preâmbulos: Senhor, terás contigo algum talismã de cuja virtude possamos desfrutar? Algum objeto mágico que nos possa favorecer? Jesus pousou na matrona os olhos penetrantes e falou risonho: Realmente conheço um talismã de maravilhoso poder. Usando dos milagrosos recursos, é possível iniciar a aquisição de todos os dons de nosso Pai. Oferece a descoberta dos tesouros do amor que resplandecem ao redor de nós, sem que lhes vejamos de pronto a grandeza. Descortina o entendimento, onde a desarmonia castiga os corações. Abre as portas às revelações da arte e da ciência. Estende possibilidades de luminosa comunhão com as fontes divinas da vida. Convida a bênção da meditação nas coisas sagradas. Descerra passagens de luz aos espíritos que se demoram nas sombras. Permite abençoadas sementeiras de alegria. Reveste-se de mil oportunidades de paz com todos. Indica vasta rede de trilhos para o trabalho salutar. Revela 1000 modos de enriquecer a vida que vivemos. Facilita o acesso da alma ao pensamento dos grandes mestres. Dá comunicações com os mananciais celestes da intuição. Que mais? Disse o Senhor, imprimindo ênfase à pergunta. E após sorrir complacente, continuou: Sem esse divino talismã, é impossível começar qualquer obra de luz e paz na Terra.
Os olhos dos ouvintes permutavam expressões de assombro quando a esposa de Zebedeu inquiriu espantada: Mestre, onde podemos adquirir semelhante bênção? Dize-nos. Precisamos desse acumulador de felicidade. O Cristo então acrescentou bem-humorado: Esse bendito talismã, Salomé, é propriedade comum a todos. É a hora que estamos atravessando. Cada minuto de nossa alma permanece revestido de prodigioso poder oculto quando sabemos usá-lo no infinito bem, porque toda grandeza e toda decadência, toda vitória e toda ruína são iniciadas com a colaboração do dia. E diante da perplexidade de todos rematou: o tempo é o divino talismã que devemos aproveitar. Sempre uma mensagem oportuna e esclarecedora no momento de reflexão para abrir os trabalhos desse grupo. E vamos lá, Tati, solta a vinheta. A partir desse momento, você acompanha a nossa roda de conversa. O Espiritismo em Debate. Bem, meus queridos, módulo 11 do segundo tomo, onde a gente está ainda trabalhando a lei de liberdade. A gente já passou em vários pedacinhos para a gente entender essa lei tão importante que rege a nossa vivência aqui nesse planeta e a convivência com os nossos irmãos. E a gente vai no último roteiro desse módulo, que trata de lei de causa e efeito. Raimundo, que é o nosso rapaz dos apontamentos, vai nos definir, meu querido, o que é lei de causa e efeito. Eu quero frisar que eu sou realmente o rapaz, certo? Os cabelos brancos são apenas porque é moda. Pintou. É moda, né, Reinaldo? Não é nem pintou, como é descorar, faz o quê? Descoloriu. Descoloriu. É, um negócio assim. Pois é. Então, essa lei de causa e efeito vai dar muito o que falar, gente. Porque a doutrina espírita, ela procura trazer um entendimento profundo, né, sobre as leis que governam o universo e a vida como um todo. E a lei de... essa lei de causa e efeito, né, ela é uma dessas leis e é considerada fundamental para compreendermos a evolução espiritual. A ideia central por trás dessa lei é que cada indivíduo é responsável por suas próprias ações e pela colheita dos frutos dessas ações. Isso significa que não existem eventos aleatórios em nossas vidas, mas sim uma sequência ordenada de causas e efeitos. Nossas ações atuais determinam a qualidade de nossa vida futura. No entanto, a lei de causa e efeito vai além das consequências imediatas de nossas ações. Ela também envolve a ideia da reencarnação. Lembra que a doutrina espírita defende a reencarnação, que segundo a qual o espírito humano passa por várias existências terrenas em busca de sua evolução espiritual. Assim, as experiências vividas em vidas passadas têm um efeito direto sobre nossa situação atual e influenciam as provações e oportunidades que enfrentamos hoje. Essa perspectiva nos convida a refletir sobre a importância de nossas escolhas e comportamentos. Cada atitude que tomamos agora molda nosso futuro e contribui para a nossa evolução espiritual. Não há como fugir das consequências de nossas ações, pois a lei está em constante funcionamento, mesmo que nem sempre consigamos identificar imediatamente os seus efeitos. Tem mais? Alguém quer comentar? Tem uma coisa que, quando a gente vai falar sobre lei de causa e efeito, né, mais do que essa explicação, eu acho que é interessante falar sobre essa comparação e diferenciação, na verdade, né, sobre causa e efeito e ação e reação. Não sei se a gente vai falar sobre isso mais tarde. Desculpa. Vai. Calma! Vamos sim.
O que eu É gostei verdade. só rapidinho, Raimundo, Reinaldo, que eu já comecei. Muitas pessoas que estão ouvindo a fala de Raimundo podem ter pensado, é a mesma coisa que a lei do retorno, que muita gente chama de lei do retorno. Conforme a gente for conversando, vocês vão perceber se é sim a mesma coisa ou não. Vai, Reinaldo, por favor. Eu só queria falar um pouquinho aqui que essa lei, né, é uma lei que realmente está na natureza e ela funciona para todo mundo, todo ser humano, essa lei funciona e essa lei, nós possuímos, né, liberdade de fazer nossas próprias escolhas e com essa liberdade que nós temos, essa lei sempre está agindo sobre o ser humano. Isso tem muito a ver também com o livre-arbítrio, né? A decisão que nós tomamos, baseado nisso. Então, essa lei, todos nós estamos, como a lei humana, a lei divina é para todos, então é uma lei que realmente tem uma importância muito grande nas nossas vidas e tem uma influência, não importância, uma influência muito grande nas nossas vidas, nas decisões que tomamos. Tá? Então, nós devemos pensar realmente sobre as decisões que tomamos, as ações que praticamos, porque essa lei sempre está ali, que toda causa vai ter um efeito, e esse efeito pode ser positivo, mas também pode ser negativo. Agora sim, minha querida Isabel. A lei de causa e efeito e a lei de ação e reação são iguais. Pode reagir agora. E aí, por quê? Se são ou se não são, por quê? Eu gosto muito de nessa visão prática das coisas, né? Porque é muito comum, inclusive dentro do meio espírita mesmo, as pessoas fazerem essa confusão. Eu acho que uma coisa também que abre muito para isso é o próprio Chico ter um livro que chama Ação e Reação, e as pessoas então tendem a compreender que então seriam a mesma coisa, né? Que é um livro do André Luiz. E não é a mesma coisa, gente, porque assim, lei de ação e reação é uma lei da natureza, uma lei física, né, digamos assim, que na lei de causa e efeito, ela não acontece da mesma forma, porque nós temos uma série de interferências que acontecem sobre essas ações que são abrandadas, os efeitos, né, que podem decorrer delas. Por quê? Porque Deus é Pai, é misericordioso. Então, dando um exemplo prático, quando nós cometemos, por exemplo, algum equívoco, e isso atrapalha a nossa caminhada, pensando que existe uma lei de causa e efeito, significa que eu vou ter que responder sobre a consequência daquilo que eu causei. Mas essa consequência que eu vou receber futuramente, como o Reinaldo falou, ela acontece, é justa e tudo mais, mas ela pode ser muito abrandada. Pelo quê? Pelo amor que ao longo dessa caminhada eu planto, pelo bem que eu faço, pelas boas ações, elas podem atenuar, elas não apagam aquilo que eu preciso verdadeiramente fazer, mas elas atenuem muito as falhas que eu cometo. Mas se eu fosse pensar sobre a lei de ação e reação, isso não aconteceria. Porque esse efeito, ele precisaria ser igual. Então, por exemplo, pensando que, um dia eu cometi um assassinato em massa, por exemplo, né, e soltei uma bomba em um determinado local e 30 pessoas morreram decorrente daquela bomba. Se fosse uma lei de ação e reação, eu teria que voltar 30 vezes e ser assassinado por aquelas 30 pessoas que eu matei, por exemplo. E não é assim que acontece, né? Na lei de causa e efeito, eu, por exemplo, posso vir numa outra encarnação, ser dona de uma creche, receber aquelas 30 pessoas, dar muito amor e etc e tal, e de repente alguma delas que não conseguiu fazer esse perdão e etc e tal, vai lá e me assassina. Mas diante de tudo que eu já vivi, de todas as coisas boas que eu plantei, eu posso ir atenuando aquela falta. Precisarei passar por algum sofrimento semelhante àquelas pessoas que morreram, por exemplo, queimadas, ou decorrentes daquela bomba e tudo, e sentir um pouco o efeito daquilo que eu fiz alguém passar. Mas não necessariamente vai ser a ferro e fogo, daquela mesma forma, com a mesma intensidade, porque eu posso fazer o meu futuro ser diferente. E isso é uma coisa que a lei de causa e efeito me possibilita, mas a de ação e reação não. Verdade. Tem mais? Raimundo. A lei, né, de causa e efeito
e a lei de ação e reação, né, elas são frequentemente discutidas, né, no âmbito da doutrina espírita. Embora possam parecer semelhantes à primeira vista, essas leis têm significados distintos e são aplicadas de maneira diferente, como disse Isabela, né? Porque a lei de causa e efeito, também conhecida como lei do karma, em outras religiões espirituais, afirma que todas as ações têm consequências. Em outras palavras, tudo o que fazemos e pensamos e dizemos tem um impacto em nossas vidas e no mundo ao nosso redor. Segundo, essa lei, as boas ações resultam em coisas positivas, enquanto as más ações levam a resultados negativos. A lei de causa e efeito está intimamente ligada ao livre-arbítrio, pois cada indivíduo é responsável pelas suas escolhas e pelas consequências das mesmas. Por outro lado, a lei de ação e reação, comumente associada à física newtoniana, descreve a interação entre duas forças, onde a ação provoca uma reação oposta e de igual intensidade. Nesse contexto, a lei que opera no mundo material, regendo os movimentos e interações entre os corpos físicos. Então, embora as leis expressem a ideia de que nossas ações têm consequências, então é importante destacar que a lei de causa e efeito vai além do plano material, abordando também as dimensões espirituais e morais. Enquanto a lei de ação e reação está relacionada principalmente aos eventos físicos e às leis da natureza, a lei de causa e efeito abrange aspectos mais abrangentes do universo, incluindo a evolução espiritual e a responsabilidade moral. Muito bem. Reinaldo? Raimundo não deixou nada para mim, não. Não, mas foi muito claro, meus amigos, deixaram bem claro. Acho que não tem mais o que acrescentar. Já ficou bem esclarecido qual a diferença de uma para outra, né? Uma é a ação, a mesma intensidade, a mesma força, tem uma resposta, digamos, é quase como se fosse a lei de Talião, tá? Só dando exemplo, né? Já a lei de causa e efeito tem um amenizamento, vai depender, como a Isabela deixou bem claro, deu o exemplo dela aí, tá? Então, acho que, sem comentário. Pois, aproveitando a fala de Reinaldo sobre a lei de Talião, a gente pergunta, então, a relação justamente com a lei de Talião, que nos diz que é dente por dente, olho por olho. E aí, como é que a gente consegue, então, definir isso? Sem dúvida nenhuma, gente, a lei de Deus não é essa lei de Talião, do olho por olho, dente por dente, né? E eu acho que Jesus, na sua pregação, não só de fala, mas principalmente de vivência, deixou isso muito claro para a gente, né? Acho que qualquer pessoa que tem ainda alguma dúvida sobre, quando você para analisar o que Jesus vivenciou, dar a outra face, perdoar 70 vezes, 7 vezes e tudo mais, você vai perceber que essa lei do olho por olho, dente por dente, ela não faz sentido, né? E que o que a gente precisa é ser sempre amoroso, sempre compreensivo, sempre humilde. É isso que Deus espera da gente. E a evolução nossa perpassa por essas modificações e tirar esse pensamento do olho por olho, dente por dente, né? Porque, como diz aquele ditado, se a gente fosse viver verdadeiramente nessa ideia do olho por olho, dente por dente, viveríamos, né, em um local em que todos seriam cegos e banguelas, né? Então, é mais ou menos essa ideia. Não faz sentido, mesmo que em algum local do passado isso tenha sido aplicado e tenha sido propagado como uma lei de Deus, mas eu acho que Jesus, como a pessoa que melhor representa essa conexão com o alto,
eu acho que fica claro que não faz qualquer sentido. Pode ter feito em algum momento do passado, mas acho que não se aplica mais. Já estamos evoluídos a ponto de compreender que não devemos viver assim. O que acontece é o seguinte, né? Isso lá no passado, vamos dizer que foi até necessário, vamos dizer assim, necessário pela ignorância do homem, pela bruteza, que dizer assim, que existia. Então, precisaria ter algo que impusesse o medo, tá? Impusesse o medo para aquele povo ainda muito ignorante, talvez até essa lei, mas com a certeza que isso não é uma lei de Deus, é uma lei humana. Precisaríamos impor alguns limites, e naquela época é o tipo da coisa. Hoje, nossas leis, nós em alguns momentos achamos as nossas leis que evoluíram muito, achamos elas falhas. Imagino naquela época, né? A época dos duelos, dá o exemplo dos duelos, tá? Tinha e esses do olho por olho, mas não é uma lei de Deus. Era uma situação que, e se a gente for analisar essa lei de Italião, desse olho por olho, dente por dente, não é isso? Então, se a gente for analisar essa lei, se essa lei fosse uma lei de Deus, até hoje nós vivíamos ainda, digamos, na idade da pedra, na idade da ignorância, tá? Porque nós vivíamos nos vingando eternamente, porque todos nós cometemos erros, já tinha perdido mão, braço, perna, olho, tantas coisas que a gente só vivia mutilado, como disse a Isabela, e nós vivíamos, todos nós, tentando nos vingar dos outros, porque nós não conseguiríamos viver nesse momento. Então, com certeza, não é uma lei de Deus, sempre foi o momento da bruteza dos homens, de ser muito bruto. Então, era uma maneira de impor medo para aquelas pessoas, para que eles, através desse medo, se controlassem e não cometessem tantos atintos que cometiam naquela época. Mas, com certeza, essa lei hoje não prevalece, não é nada a ver com Deus, porque Deus é amor, e quem ama não machuca, não maltrata, não faz mal a ninguém, e ele, com certeza, quem é o pai que quer amputar a mão, perna ou de um filho? Pai nenhum, imagine Deus, né? Como já foi falado, né, o karma, a lei de ação e reação, né, é uma lei física, né, e a lei de causa e efeito é uma lei moral, né? Então, na lei de causa e efeito, há uma forma de você crescer, de progredir, e a lei do karma é uma lei de fatalidade. Matou, tem que morrer. Olho por olho, dente por dente. Mão por mão, pé por pé. Como diz lá no Êxodo, né? A gente está falando tanto. Isso custou sair também, né? Do cristianismo, né? Da doutrina cristã, né? Que demorou até o Império de Justiniano para poder ser tirado, né, dos cânones da igreja essa lei, né, do karma, mas só que ele levou junto também a reencarnação, né? Verdade. Porque a gente não pode esquecer que Deus é justo, mas também é misericordioso, e na sua contabilidade é levado tudo em consideração, né? Todas as nossas ações vão lá fazendo crédito, débito, até quando a justiça de fato tem que ser feita, né? Porque aquela ação que não foi benéfica, o fato de eu me arrepender é uma etapa, mas eu tenho que reparar e também expiar a falta que eu fiz. Porque muitas das vezes, a gente mesmo, aqui, às vezes, quantos conselhos a gente pega, não faça, e a gente vai lá e faz, né? Realmente não era para ter feito. Mas e aí, sofreu a consequência, não aprendeu pelo conselho. Então, muitas das vezes, a gente tem que passar pelo fio da torre para poder realmente aprender a lição. Então, assim, mas não dessa forma, porque aí o que adiantaria fazer o bem, já que não atenua nada, né? Então, a gente tem que, esse convite da doutrina espírita, a reflexão, né? A gente usar o mesmo raciocínio para poder entender o porquê das coisas. A lei é o quê? Ela é de ação e reação? Poxa, então o que adianta eu, então, ajudar? Não adianta nada mais. Eu, como a Isabela falou, fiz uma ação ruim na encarnação, né? Taquei a bomba, matei todo mundo, não adianta eu fazer todo o bem que eu fazer, porque eu vou ter que sofrer na mão dessas 30 pessoas para poder me quitar com a lei. Será que é isso mesmo que a gente vai aprender? Então, vamos, de fato, raciocinar e ver que
e não tem lógica, que, e sim, a gente tomando o caminho de reconhecimento da falta, reparar, e aí, e de fato, expiar essa falta, mas não da mesma proporção a gente aprendeu a lição, ótimo. Se não aprendeu, a gente vai sofrer mais um pouquinho até a gente aprender, porque se não for pelo amor, é pela dor, né? Meus amigos, Reinaldo, começar por ti, tu fica depois, aí tu fica sem falar. Raimundo trouxe qualquer coisa sobre o livre-arbítrio. Eu queria que a gente aprofundasse nisso, nessa relação do livre-arbítrio com a lei de causa e efeito. O que a gente pode dizer da importância do livre-arbítrio na lei de causa e efeito? Na realidade, a lei de causa e efeito, ela é uma consequência do livre-arbítrio, não é isso? Mais ou menos isso. É uma consequência do livre-arbítrio. Porque é através do livre-arbítrio que a gente chega a essa lei. Ou a gente fere ela, ou a gente cumpre ela. Então, é essa consequência, é uma relação muito próxima, né? Toda decisão que eu tomo, ela vai estar sendo pautada nessa lei, né? Essa lei, as decisões que eu tomo, ela está pautada na lei de causa e efeito. E o quê? Eu tomo a decisão aqui de ser uma pessoa cortês. Então, sou cortês, eu vou gerar cortesia, consequentemente, posso receber cortesia. Então, tem uma causa e tem um efeito. O efeito é eu posso maltratar alguém, posso ser maltratado por alguém, mas essa pessoa pode não me maltratar. O quê? Ali é o livre-arbítrio que eu decidi maltratar, ser cortês, fazer isso. Então, tudo ali são as decisões que eu tomo, então, é uma consequência, né? Então, a lei de causa e efeito é a consequência do livre-arbítrio das decisões que a gente toma. Bela? Não, concordo plenamente com o Reinaldo, é isso mesmo, é uma consequência, e a gente precisa entender que, eu desejo muito ter meu livre-arbítrio, tomar minhas decisões, fazer as coisas que eu quero, então eu também preciso ter a mesma coragem para arcar com as consequências, porque é muito fácil cometer os abusos e depois achar que Deus está me punindo ou me castigando por algo, quando, na verdade, aquilo ali é só a consequência daquilo que eu plantei. Mas, como nós somos orgulhosos, né, não temos humildade, etc. e tal, é difícil conseguir admitir isso. Porque admitir isso é admitir que nós estamos errados, que nós falhamos, e é uma coisa dolorosa, né, para a gente. Então, a gente precisa entender, temos livre-arbítrio? Temos, mas nós também somos responsáveis por aquilo que vivenciamos, seja as coisas boas ou ruins. Eu acho que a André já falou bastante isso no programa hoje, mas a gente precisa mesmo enfatizar, porque Deus, ele acompanha, né? Ele torce aqui pela nossa evolução, nos auxilia, é misericordioso, nós vivemos uma vida muito melhor do que verdadeiramente mereceríamos, por exemplo, mas a gente precisa entender que tudo que a gente vive é resultado justamente da liberdade que nós exercemos, seja ela boa ou ruim, tá? Gente, na visão espírita, o livre-arbítrio e a lei de causa e efeito estão intimamente ligados, porque o ser humano é responsável por todas as suas ações e, consequentemente, pelas consequências que essas ações podem gerar, como já foi dito. Então, as escolhas feitas pelo indivíduo podem repercutir em várias áreas da vida, como a saúde, as relações pessoais, o sucesso profissional, entre outras. Essas consequências podem ocorrer tanto no presente como em vidas futuras. Portanto, né, o livre-arbítrio é visto pelos espíritas, né, por nós espíritas, como uma oportunidade de aprendizado e evolução espiritual, através das escolhas feitas ao longo da vida. Então, o indivíduo tem a oportunidade de aprender com as consequências de seus atos e, assim, progredir espiritualmente. Olha que beleza. Exatamente. E aí, gente, começar por você, Bela. Raimundo, também na sua fala, nos trouxe a questão da reencarnação. Então, eu queria que agora a gente conversasse sobre a importância justamente da reencarnação na lei de causa e efeito. Bom,
Quando a gente pensa, né, em causa e efeito, a gente precisa lembrar, enquanto espíritas, que a gente não está falando só do momento presente, nós estamos falando de um acúmulo, né? E a ideia da reencarnação, que é outro princípio, né, colocado dentro da doutrina espírita, mostra para a gente o quê? Que isso que a gente está vivendo na lei de causa e efeito não é só desta encarnação, mas de inúmeras outras que estão para trás, porque uma outra coisa maravilhosa na lei divina é que nós só resgatamos aquilo que precisamos quando nós temos capacidade de compreender o porquê estamos vivendo aquilo, ou aproveitar de melhor forma aquela experiência. Enquanto nós não estamos preparados ou amadurecidos, essa lição não vem. Então, muitas vezes, quando nós estamos vivendo alguma situação que a gente não tem a compreensão do por que eu estou vivendo isso agora, eu sou uma pessoa tão boa, eu faço tanto bem, eu pago minhas contas em dia, mas todo mundo fica me devendo, né? Um exemplo. Isso acontece porque, se você não encontra uma explicação, você precisa entender que encarnações anteriores podem justificar isso. Então, essa, né, ideia de causa e efeito tem total relação com a lei, com essa ideia de múltiplas reencarnações, né? Múltiplas encarnações. Porque tudo aquilo que não é justificado, né, por uma vivência dessa encarnação, ela é justificada por experiências anteriores que, quando encarnado, nós não lembramos, tá? Por conta do véu do esquecimento. Mas que, ao desencarnar, nós teremos uma compreensão geral sobre o porquê vivenciei isso e tudo mais. É só a gente pensar no hoje. Quantas vezes eu estou vivendo uma situação hoje que eu não compreendo e logo em seguida acontecem seguidas coisas que vão me mostrando. Um exemplo prático. Semana passada eu conversava com meu irmão sobre um assunto e eu dizia, olha, eu acho que a gente deveria se comportar dessa forma, ou fazer isso, isso e isso. E aí ele falou, não, acho que a gente precisa fazer tal e tal coisa, que era uma coisa que tinha, digamos assim, numa regra. Mas essa regra exige da gente um bom senso. Você, para aplicar determinadas leis, determinadas coisas, tem o bom senso também, né? E aí eu falei, olha, eu acho que a gente deve agir com bom senso, fazer isso e isso, a gente vai ter um prejuízo, mas eu acho que a gente vai ganhar lá na frente com isso. Encerramos aquela conversa ali e íamos amadurecer. Gente, no mesmo dia, meu irmão me liga já assim, me manda mensagem na madrugada dizendo assim, Isabela, sobre aquilo que a gente conversou ontem no final da noite, eu tenho que dar o braço a torcer para você. Por quê? Ontem, num determinado momento da noite, eu encontrei com uma pessoa que do nada falou sobre o assunto que nós estávamos falando e concordando com a tua fala. E depois eu fui para uma festa de aniversário de um grande amigo e do nada esse amigo tocou no mesmo assunto, não fazia qualquer sentido. E aí você vai percebendo como as coisas vão se encaixando e como o universo vai te comunicando aquilo que você precisa, né, entender, aprender, e que às vezes você não está ali preparado, mas em algum momento, quando você tiver olhos de ver, ouvidos de ouvir, você vai conseguir captar aquela mesma conversa de uma outra forma. Quer dizer, quando eu falei, ele recebeu de um jeito. Mas depois foram tantos sinais que ele falou, não, tá, já entendi o universo, eu vou concordar com a Isabela, tá tudo certo. Então é mais ou menos por aí. A ideia também é um pouco essa. Só aproveitando aqui a fala de Isabela, para não perder o time, aos amigos que estão nos assistindo, muito bem explicada essa questão das causas atuais dos sofrimentos, as causas anteriores do sofrimento, a justiça das aflições, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, que trata de que, André? Bem-aventurados os aflitos. Então, isso daí é muito bem trabalhado, inclusive é o maior capítulo do Evangelho, que aí a gente consegue perceber bem direitinho isso aí que a Isabela nos falou de modo prático. Reinaldo. A reencarnação tem tudo a ver com a lei de causa e efeito. Tudo a ver mesmo, tá? Porque, como a Isabela já falou, nós tivemos várias existências, né? Vida, a gente só tem uma, né? E cada vida dessa a gente teve aprendizados, cometeu erros, cometeu acertos. E esses erros, esses equívocos que nós cometemos, gerou um efeito, que esse efeito nós precisamos corrigir. Nós precisamos ajustar ele, nós precisamos nos ajustar com a lei. Então, é a reencarnação que vai fazer que a gente gradativamente vai passando, vai corrigindo essas situações das ações que nós tomamos equivocadas
e é através das reencarnações que a gente vai ajustando, vai corrigindo, vai transformando as ações ruins em ações boas, e as ações boas vão nos impulsionando para cada dia mais nós transformar as ações ruins em ações boas. Então, a reencarnação, só a reencarnação nos dá a certeza de que a gente, cada dia mais, vai cumprindo essa lei, cumprindo como ela deve ser cumprida. As ações que vamos cometer, ela tem um efeito, mas um efeito positivo. Hoje nós temos efeitos negativos, mas um dia que nós compreendermos que precisa cumprir a lei de Deus, que hoje nós somos bons cumprir a lei dos homens, que não cumprimos nem toda, né? Mas a lei de Deus a gente esquece que tem que cumprir. Então, essa lei ela é uma lei importantíssima, né, na natureza, porque todos nós, a todo momento, estamos ferindo ela, a todo momento estamos cometendo o equívoco que ela está nos abocanhando. Então, ela tem muito a ver com reencarnação. Quanto mais a gente reencarna, mais a gente erra, mais a gente menos erra. Então, quanto menos erra, mais a gente vai cumprindo essa lei. Então, estão muito ligados uma com a outra. Se não tivesse a reencarnação, estavam falidos ao fracasso, e nós nem tanto. Deus é que estava falido ao fracasso. Porque ele não ia conseguir fazer a gente evoluir, então ele ia ter que usar uma varinha mágica para fazer todo mundo perfeito. E aí é uma coisa, só para abrir um parêntese, às vezes a gente vê pessoas que não acreditam na reencarnação. Como é que eu não acredito na reencarnação? E eu olho a trajetória do nosso planeta, o que era há 50, 100 anos atrás, e o que é hoje. Por que isso, né? Por que isso? O que foi que aconteceu? Então, fica aí para Raimundo completar. Só enfatizando, né, que a reencarnação oferece uma perspectiva de justiça divina, como você está falando aí, Reinaldo, ao permitir que as experiências vivenciadas em vidas passadas sejam equilibradas e superadas ao longo do ciclo reencarnatório. Então, nesse sentido, a reencarnação se apresenta como uma oportunidade de crescimento e redenção, possibilitando que cada ser humano assuma a responsabilidade por suas escolhas e aprimore suas virtudes ao longo de suas múltiplas encarnações. Isso. Gente, então, para fechar, podemos dizer que a lei de causa e efeito é a justiça divina em ação? Então, eu vou começar, André. Pode? Pode. Então, sem dúvidas, né? Cada ação que praticamos, seja ela boa ou má, terá um impacto em nossa jornada espiritual. Se agirmos com amor, compaixão e bondade, estaremos plantando sementes positivas que no futuro nos trarão frutos de felicidade e crescimento espiritual. Por outro lado, né, se agirmos com ódio, egoísmo e crueldade, estaremos plantando sementes negativas que nos trarão consequências que teremos que enfrentar. Essa compreensão da lei de causa e efeito nos convida a refletir sobre as nossas escolhas e atitudes diárias. Cada momento é uma oportunidade para evoluirmos e aprendermos lições importantes para o nosso desenvolvimento espiritual. Portanto, é essencial agirmos de forma consciente e responsável, sempre buscando o respeito e o bem-estar do próximo. Como a Vai, gente Reinaldo. já... Desculpa. Com você, Isabela, prioridade para as damas. Ela tinha começado. Eu ia comentar, né, que como a gente vem dizendo ao longo de toda essa conversa hoje, não tem como dissociar uma coisa da outra, né? Porque
Deus é soberanamente bom e justo, misericordioso e tudo mais. E justamente por isso ele não interfere, né? Permite que a gente tome nossas próprias decisões. E nós somos reféns dessas escolhas que fazemos. Então, a gente percebe que a conversa hoje, ela toda está interligada. É porque são assuntos que às vezes a gente explica eles de formas diversas, mas que quando a gente vai tentar explicar um pouco do funcionamento, né, do que Deus pensou e como esse mundo foi criado, a gente vai vendo que tudo tem um encadeamento lógico, né? É como o corpo humano. Tudo é biologicamente perfeito. A gente respira, como é que a gente alimenta as células, como é que a água interfere nesse processo, como é que um corpo tão material pode ser formado de 80% de água, e eu não preciso pensar sobre todos os processos que meu organismo faz para ele funcionar perfeitamente, e ele está ali. Então, o universo ele também tem uma dinâmica própria. E tudo isso que a gente vai falando parece ser repetitivo, porque ela tem um encadeamento lógico que faz com que essa roda gire. E que roda é essa? Essa roda onde eu tenho um Deus que é Pai, que é misericordioso, que é bom, que me permite eu ser quem eu sou e aprender com os meus erros, e consequentemente ele também permite que eu sofra consequências boas e ruins, né, daquilo que eu estou experimentando, porque a gente sabe que aprende de múltiplas formas, a gente aprende pelo amor, sim, mas infelizmente a forma que comumente a gente escolhe aprender é pela dor. Então, um pai que é bom e justo, que quer o melhor para o seu filho, ele permite que você viva as lições que são necessárias para o seu aprendizado, para a sua melhoria, né? Porque o que a gente percebe também, fazendo um comparativo com a nossa vida mundana, digamos assim, ainda de espíritos inferiores, é que às vezes, no afã de fazer com que o meu filho não sofra, eu evito um sofrimento momentâneo, mas que futuramente vai trazer uma consequência ainda pior para a vida dele. E Deus, que entende tudo, que sabe de tudo isso, e que consegue ter essa leitura, né, de lá na frente da vida, ele sabe que isso não seria bom para a gente, que a gente realmente precisa passar por certas lições que são aparentemente duras, mas que elas se tornarão inesquecíveis e moldarão nosso caráter e a nossa melhoria, a nossa evolução. Acho que por isso que parece repetitivo, mas tudo está encadeado, né? É aquela coisa, né? Onde não há lei, há balbúrdia, né? Fora das leis. Então, a lei de causa e efeito é a justiça divina, né? Ela representa a justiça divina. Porque o universo, né? O universo todo é regido pela mesma lei, as mesmas leis, né? Todo o universo. E ela é muito harmoniosa. E o que acontece? Aí, fazendo uma comparação, o que a gente faz com os nossos filhos quando são pequeninos? Tenta encadear ele para o caminho certo, orientar ele através de regras, não é isso? Nós não colocamos regras. É o que Deus faz, simplesmente ele colocou as regras para que a gente siga. E toda vez que o nosso filho não segue a regra, a gente bota de castigo, a gente tira o celular, tira a televisão, bota ele para ficar sentadinho ali sem fazer nada. São algumas situações que às vezes a gente é obrigado a fazer com o nosso filho para mostrar para ele que ele infringiu uma regra. Deus faz do mesmo jeito. Ele colocou regras, leis naturais que não mudam, mas toda vez que nós cometemos um equívoco, ele, amoroso como é, justo e bom, mas ele não deixa que aquele equívoco não seja corrigido. Porque senão a gente nunca vai aprender. A gente nunca vai respeitar o espaço do outro, né? Então é por isso que essa lei, causas e efeito, ela faz parte da lei divina. Então precisa ter leis para que a gente cumpra e a gente se eduque. Como nós somos criados simples e ignorantes, para que a gente se eduque, nós precisamos ter regras, caminhos a seguir, e a gente erra aqui, acerta ali, erra aqui, até a gente não errar mais. Aí é quando a gente chega à perfeição, mas, com certeza, as leis de Deus são para nos guiar, não são para nos punir, são para nos guiar, nos orientar. Como devemos fazer para atingir o ponto culminante do progresso espiritual. Pronto, perfeito, meus amigos. E aí, só que eu gostaria de deixar
como reflexão para quem está nos assistindo, que é muito oportuno do que a gente está falando, lembrar o exemplo de Santo Agostinho, que ele nos deixou no Livro dos Espíritos, né, que ao final do dia, ele sempre passava em revista o seu dia, e antes das suas orações até, para poder justamente, na oração, pedir a força para Deus, para poder superar suas dificuldades. E a gente, nessa vida moderna que vai acabando vivendo maquinalmente, não prestando atenção nas nossas ações, nas nossas atitudes, muitas das vezes a gente infringe a lei sem perceber, mas isso não nos isenta. Então, por isso, o convite da gente passar de fato em revista o nosso dia e ver no que a gente equivocou de maneira sincera e prestar mais atenção para a gente, nos momentos cruciais, a gente barrar aquela resposta atravessada, aquele comentário maldoso, aquela atitude menos amorosa, e que aí a gente consiga frear a ação, daqui a pouco a gente consegue frear o pensamento e o progresso se dá em cada um de nós. Então, a gente possa buscar isso para que a gente ande de acordo com a lei, para que a gente possa colher os bons frutos do que a gente está plantando. É aquilo que a Isabela falou, daquele sacrifício que a gente faz hoje, que talvez não seja muito agradável naquele momento assim aos nossos olhos. Ai, eu gosto tanto de me juntar com a Isabela para fofocar dos outros. Esse é um prazer que eu tenho hoje, e que eu fazendo a reflexão de que isso não é uma atitude correta, e eu brecando essa minha vontade, que nesse momento me dá prazer, mais visando um futuro melhor, aí o progresso se dá. Então, meus amigos, que a gente possa ter esse olhar. Mais alguma coisa, meus queridos? Podemos... Me dou satisfeito. Ótimo, também. Muito proveitoso o programa de hoje, trabalhando uma lei que é de crucial importância a gente entender. Então, meu querido amigo Antônio Reinaldo, muito obrigado por mais uma vez a gente estar junto. Eu que agradeço estar com vocês aqui, e cada dia que eu me reúno com vocês, eu aprendo um pouquinho mais dessa doutrina, que tanto esclarecimento traz a todos nós. Espero que os nossos internautas também seja agraciado com essa mensagem, que também eles tirem algumas dúvidas. E para conhecer mais um pouco, leia a codificação espírita, que você vai ter mais conhecimento, vai entender melhor essa doutrina, que tantos esclarecimentos traz a todos nós, e que ela vai levar esta humanidade a todos nós cumprir as leis de Deus, as leis da natureza, para o coração de todos. Isabela Martins. Gente, é só agradecer, né, a oportunidade de estar aqui, de poder falar sobre essa doutrina consoladora, e esperamos, né, que as pessoas possam ter compreendido um pouquinho mais sobre o assunto, e que isso sirva também como um lembrete para a gente sempre trilhar a nossa caminhada, compreendendo que nós somos os únicos responsáveis, né, por aquilo que nos acontece. Obrigada a todos. Raimundo Souza. Eu agradeço pelos esclarecimentos que nos são dados, né, através dessa doutrina, onde buscamos sempre compreender esse Deus maravilhoso que nos agracia todos os dias com um novo amanhecer, né, e assim, com esse novo amanhecer, vemos novos conhecimentos. E esses conhecimentos nos faz progredir e buscarmos sempre ser justo com cada um dos nossos irmãos e agradecer por sermos agraciados, né, por tantos momentos de compreensão. Pois é, meus queridos, nós aqui do Grupo de Divulgar somos só gratidão pela oportunidade de estarmos estudando e trabalhando nos assuntos que a gente tanto gosta, por vocês estarem aqui conosco, os mais de 8.000 inscritos no canal que confiam no nosso trabalho. Comentem, curtam, compartilhem, nos ajudam a amplificar essa mensagem onde se fizer necessário. Paz e alegria a todos, e até uma próxima oportunidade aqui no canal do Grupo Divulgar. Você ouviu o que é o Espiritismo?